Sinalização viária. De acordo com os sinais sonoros abaixo relacionados, marque a resposta que corresponde à determinação, à ordem do agente, em mandar seguir o veículo. Ele quer que você siga, não quer que você pare nem diminua, ele quer que você siga. E aí tem aquele macete antigão que eu sempre ensino no nosso curso. Se você ainda não decorou quais são os sinais sonoros, eles são apenas 3. Tá? Antigamente existiam 6 tipos de sinais. Hoje em dia são só 3. Se você ainda não decorou quais são esses 3, você vai aprender isso aqui, ó. Já brincou de jogo da velha, não já? Faz um joguinho da velha. E nessa primeira coluna aqui, você vai numerar assim, ó. 1, 2, 3. Não. Se fosse 1, 2, 3, era fácil, vai, né? Só para dar uma quebrada na regrinha, fica 1, 2, 1. Beleza? 1, 2, 1. Na do meio, você vai colocar aquele Big Brother famoso, ó. Big Brother Brasil? Não, aí fosse assim ia ficar fácil demais. Tem que dar uma quebrada na regra de novo, né? Big Brother Londres. Londres. Anota aí, Big Brother Londres. E se você esquecer da regrinha e não responder certo na hora, você vai tomar pau. E se tomar pau, o que você precisa fazer? Só pagar de novo. SPD, só pagar de novo. Pronto, montou o esqueminha? Bora lá. Um silvo breve, S. S é de quem, gente? De siga. 2 silvos breves, P. P é de quem, gente? Pare. Um silvo longo, que é o L de longo, é o quê? Diminua a marcha, a velocidade. Pronto, chegou a resposta. 3 silvos breves, nem existe. Pode eliminar. Veja que existe um silvo breve, 2 silvos breves e um silvo longo. 3 silvos breves existia há muitos anos atrás. Em 2004 ele deixou de existir. Ó, vou anotar aqui para você, em 2004. E tem gente que vai pesquisar no Google e acha 3 silvos longos lá, mas é porque o Google não sabe que isso foi extinto lá em 2004. O professor Ronaldo sabe e ensina para você. Não existe mais 3 silvos breves. Um silvo longo existe. Olha ele aqui, ó. Um silvo longo diminua a marcha. 2 silvos breves, existe, aqui no meio, 2 breves, pare. Um silvo breve, existe, um silvo breve, siga. Então, ó, se ele quer que você siga, é para seguir o veículo, um silvo breve. Está aqui, letra D de dado. Gostou do macete? Volta o vídeo, assiste mais algumas vezes até decorar, aprenda a aplicar esse macete, porque isso vai te ajudar a responder questões em prova aí, hein? Sinalização viária. Diante da placa A10A, você entende que existe um entroncamento. Só olhando o código da placa, se não tivesse a placa aqui, você conseguiria responder? Não, né? Por isso que não tem como você estudar decorando o código de placa. São centenas e centenas de sinalizações distintas. Já pensou ter que decorar todos os códigos de placa? Eu não consigo, eu não sei todos de cor. Tem 30 anos que eu sou instrutor de trânsito. Ah, mas o meu instrutor disse que o Detran daqui coloca só o código, não coloca a placa. Está errado. Eu já vi casos assim, entrei em contato com o Detran e o Detran justificou da seguinte maneira. Ah, foi um erro de sistema, ou colocou a placa lá e ela não saiu na hora. Então é só chamar o examinador, que o examinador vai anular aquela questão. O que não faz o menor sentido é você decorar código de placa, porque isso aqui você nunca vai ver no trânsito. No trânsito você vê a placa, beleza? Então, diante dessa placa aqui, existe um entroncamento. Beleza, esse tipo de junção aqui chama-se entroncamento, isso mesmo. Mas entroncamento o quê? Oblíquo à esquerda, que possibilita a passagem de veículo, oblíquo com pista dividida, à direita seguindo de obstáculo. Vai a dica aqui para você, ó. Normalmente as placas, quando ela tem o código seguido desse Azinho aqui no final, é porque ela está fazendo referência, menção a alguma coisa à esquerda. Por que a esquerda, professor? A esquerda começa com E, não é com A. Não é isso. É porque isso aqui no finalzinho pode ser A ou B. A vai ser sempre esquerda, B vai ser sempre direita. Anota isso, isso é dica, macete. Essa letrinha que vem no finalzinho, A é esquerda, B é direita. Então, se há um Azinho, eu já sei que é esquerda. Sendo esquerda, pode ser a letra A a resposta, porque aqui fala esquerda. A letra B não fala nada de esquerda, então eu eliminei. A letra C não fala nada de esquerda, então eu eliminei. A letra D fala de direita, não é direita. Para ser direita tinha que ser um Bzinho e não um Azinho. Então já eliminei. Com o macete, você conseguiu chegar à resposta, que é letra A. Sinalização viária. A marcação de áreas de estacionamento associada à sinalização vertical que assinala ao condutor
proibição de estacionar é feita na cor. Vejam bem, marcar a área de estacionamento com uma cor qualquer. Eles vão ali na pista. O certo seria pintar uma linha, né, na margem da pista, bem próximo do meio-fio. Só que eu tenho visto em várias cidades do Brasil, eles pintam o meio-fio mesmo. E pintam de amarelo. Então essa cor aqui, ó, que vai proibir o estacionamento é na cor amarela. Você já viu, não já? Um meio-fiozinho pintado de amarelo? Se for na cor branca é porque não proíbe. Se for amarela é porque proíbe. Mas veja bem. Então a resposta está aqui, amarela. Veja bem. Essa linha amarela, seja ela junto ao meio-fio ou no próprio meio-fio, só proíbe efetivamente o estacionamento. Veja aqui, ó, associada à sinalização vertical. O que é associada? Ela tem que vir acompanhada da sinalização vertical. O que é a sinalização vertical? Placa. Tem lá a placa, tem o Ezão lá de proibido estacionar, e aí a prefeitura vem e pinta ali, ó, aquela linha na margem da pista, mostrando em toda essa extensão onde tem essa linha amarela é proibido estacionar. A placa aqui é válida, está em toda essa área. Sacou? Então, só a linha amarela sozinha, sem a placa, não proíbe nada. Eu sei que tem prefeitura que pinta lá a linha amarela querendo proibir, mas efetivamente, legalmente, não proíbe. E se você for multado por estacionar nessa linha amarela sem ter a placa, pode recorrer, porque ganha mesmo. Letra D de dado aí é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais uma sobre sinalização viária. Qual o significado correto da placa R25A? R porque é uma placa de regulamentação. 25 que é a numeração sequencial dela. Começou com a 1 e essa aqui já é a 25, né? E A, meu amigo, quando tiver esse Azinho, é porque é alguma coisa para a esquerda. Quando for um Bzinho aqui no final, depois do número da placa, vem um Bzinho, né? Ele vai até vir assim, ó, um Bzinho, é alguma coisa para a direita. Anota esse macete, lembra dele na hora da prova, hein? Vamos lá, aqui fala esquerda, aqui fala esquerda, aqui fala esquerda, aqui fala direita. Eu já vou eliminar. Porque se é Azinho, eu sei que é para a esquerda. Está eliminada. Bora ver agora? Vire à esquerda. Está dando uma ordem. É uma obrigação. Será que essa placa me obriga a virar à esquerda? Calma aí. Via lateral à esquerda. Via lateral à esquerda é quando nós temos uma via subindo e uma outra encontrando aqui lateralmente com ela à esquerda. Isso aqui você vai ver em placa de advertência. São aquelas placas que vêm nesse formato assim. Elas têm o fundo amarelo e o código delas começa com a letra A, porque é de advertência. Esse lance de vire, veja bem, vire à esquerda, exprime o sentido de obrigação. Ela está te obrigando, vire à esquerda. E quem obriga ou proíbe são placas de regulamentação, as placas que começam com o código R. Placas de advertência nunca obrigam nada. Então eu já vou descartar aqui, porque a letra A está muito mais a favor aqui para ser uma placa de regulamentação, né, gente? Curva esquerda, olha, o avisar sobre uma curva esquerda também é função da placa de regulamentação. Se tivesse esse mesmo sinal aqui, ó, dentro de uma placa de advertência, se eu falei regulamentação antes, desculpa, tá? É advertência aqui. Ela está bem torta aqui, mas vocês entenderam o que eu quis desenhar, né? Aí seria uma placa que começa com o código A, que é de advertência, e aí sim seria curva esquerda, te avisando sobre a curva esquerda. Mas aqui não. Aqui ela está te obrigando. Placas de regulamentação, que são as que têm formato circular, que começam com o código R, obrigam ou proíbe. Guarda isso, beleza? Então vire à esquerda, te obrigando. Ó. Essa é a resposta. Nós temos aqui uma questãozinha sobre meio ambiente e ela nos traz o seguinte: não está entre os principais gases tóxicos expelidos por veículos automotores de combustão. Entender essa pergunta é o primeiro passo para a gente responder ela corretamente. Então a gente precisa ficar atento a esse não, porque a questão está querendo saber aquela alternativa que não corresponde aqui com a questão.
E principais gases tóxicos. Vejam bem, gases tóxicos a gente sabe que os veículos expelem. Expelir é jogar no meio ambiente, no ar. Mas veja bem, está dizendo os principais. Talvez todos eles sejam, mas principais quais são? Quais que não estão entre os principais gases tóxicos? Ou os que não são principais gases tóxicos? Não, ok? Por veículos automotores. Automotor é veículo que tem um motor que faz ele andar. Todo veículo tem. De combustão. O que é um veículo de combustão? Que queima combustível. E hoje nós temos veículos elétricos também. Está ligado nisso aí, né? Então, bora lá ver. Dióxido de enxofre. Nome estranho, talvez você nem conheça, mas tem cara de ser gás tóxico, não tem? Vamos deixar ele aqui, ó, marcadinho aqui. Monóxido de carbono, outro nome estranho, talvez você não conheça, já pode ter ouvido falar aí no curso de legislação, nas aulas, né? Vou deixar ele também. Hidrocarbonetos e enxofre, olha só, mais dois nomes aí bastante estranhos. Nitrogênio e oxigênio. Opa, finalmente falou alguma coisa que você conhece. Oxigênio. Pensa comigo aqui, se você tivesse que se escolher entre todas essas alternativas, todos esses nomes estranhos aqui, um que não é gás tóxico, qual que você marcaria? A que você conhece. Então veja que você não precisa conhecer todos os gases tóxicos. Aqui a questão te ajudou. Opa, oxigênio eu conheço, oxigênio não é gás tóxico. Isso aí faz parte do meio ambiente, eu respiro isso, faz bem para o ser humano, ok? Então tá aí, facinho de matar essa, letra D de dado. Mais um sobre meio ambiente. Os poluentes do ar especificados pelo CTB são, e aqui tem um problema que muita gente não se atenta. Poluentes do ar tem um monte, se você for olhar em legislação ambiental, então você vai achar N poluentes do ar. Mas veja aqui está dizendo, especificados pelo CTB. E aí é até estranho, porque o Código de Trânsito Brasileiro ele não tem um objetivo de tratar sobre poluentes do ar. Ele até fala de poluição ambiental, que o veículo precisa de passar por revisões, ter os dispositivos de diminuição de poluição funcionando adequadamente, que é catalisador, câncer, sonda lambda e tantos outros, silenciosos, o silenciador. Mas o CTB, ele fala desse poluente do ar especificamente, aquele monóxido disso, dióxido daquilo, não fala. Só tem um que você vai encontrar no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Sabe qual é? Esse bacana aqui, ó. Se você puxar aí no Google, CTB, o primeiro link que aparecer é o Código de Trânsito Brasileiro, você vai dar um Ctrl F, segura a tecla Ctrl e F, e faz uma busca por gases, você vai encontrar. Agora, qualquer outro poluente você não vai encontrar, só gases mesmo, tá? Fuligem é poluente do ar? Sim. Os veículos expelem? Sim. Mas está no CTB? Não. Tá? Então, é só esse bacana aqui mesmo. Vapores e poeira nem é poluente, né? Faz parte do ambiente mesmo. Agora, esses gases, o tempo todo no CTB você vai encontrar. Letra C, anote isso, hein? Poluente do ar especificado no CTB, meu querido, é só esse aqui, letra C. Meio ambiente, o que é cidadania? Tem coisa que a gente imagina o que seja, mas quando pede para a gente explicar, a gente se complica, né? Aí, cidadania. O que é cidadania, hein? Letra A diz, é o direito à proteção. Vocês acham que o cidadão, no exercício dos seus direitos de cidadania, ele tem direito à proteção? Sim, com certeza. O Estado, quando eu falo Estado, é no sentido da gestão pública, o município, o Estado mesmo, comunidade da federação, o Brasil, ele tem que te proporcionar isso aqui, ó, proteção, por meio das políticas de segurança pública, incluindo segurança no trânsito, que é o que a gente está falando aqui, né? Então, sim. De ser reconhecido e tratado com dignidade, o que vocês acham? O cidadão, ele tem o direito de ser reconhecido e tratado com dignidade? Claro. Sem preconceitos? Claro, você não pode sofrer ali preconceito, discriminação de qualquer tipo ou espécie que exista. Não pode, tá? Sem preconceitos, ok? Com justiça? Sim. Poxa, essa letra A, eu achei aqui 4 afirmações separadas por vírgulas aqui, todas as 4, ó, batendo bonitinho, né? Direito à proteção, ser reconhecido e tratado com dignidade, sem preconceitos, com justiça. Muito provavelmente vai ser essa a resposta. Vamos analisar as demais? Cidadania são as leis de quem mora na cidade. Nada a ver, né? Cidadania não é lei. Cidadania é um exercício que você, como cidadão,
pleiteia, goza dele, que inclui essas coisas que a gente leu aqui na alternativa A. Então, não está certa essa letra B, não. Seria, então, o direito de falar o que quiser? Veja bem. Não, não é. A gente não pode falar o que quiser, porque a depender do que você falar e a depender de onde isso for divulgado, publicado, isso pode ter uma repercussão muito negativa, né? Seria, então, aquele cidadão que prestou o serviço militar? Olha, o prestar o serviço militar é um ato de cidadania obrigatório para os homens maiores de 18 anos, ou pessoas do sexo masculino maiores de 18 anos. Mas isso não contempla o conceito total de cidadania, é apenas um ato que você, homem maior de 18 anos, cidadão brasileiro, deve praticar. Tá? Mas não é a resposta. A letra A é muito mais completa. Eu imagino que qualquer um de vocês, entre a D e a A, escolheria a letra A. E aqui ainda dá para aplicar um macete, tá? É um dos tantos macetes que a gente ensina no nosso treinamento, que é a técnica do elefantinho. O que é um elefantinho? É um bicho grande no meio de outros bichos pequenos ou médios. Observa qual das alternativas aqui é destacadamente muito maior do que as demais. Nós temos uma, não tem? Ó. A letra B foi só meia linha aqui, a letra C também meia linha, a letra D um pouquinho mais de meia linha, mas a letra A deu uma linha completa e meia. Olha o elefantinho aí. Quando aparece isso numa alternativa, se você tiver que chutar, opte pelo elefantinho, que a sua chance de acertar é muito grande, hein? Anota mais esse macete. Mais um aí sobre o meio ambiente. Marca a alternativa falsa. Presta muita atenção quando a questão estiver pedindo a incorreta, a falsa, a errada, aquela que não é. Porque eu, que tenho experiência em fazer questões, eu costumo, na hora que eu estou lendo as alternativas, eu esqueço que pediu a falsa e marco a verdadeira e perco um ponto precioso de besteira, por falta de atenção. Então, se for uma prova escrita no papel ali, destaque, igual eu fiz aqui, ó, deixa bem destacado lá, que é para você não esquecer que está pedindo a falsa. Se for no computador, bota o dedinho em cima da palavra falsa, assim, não tira, até você ler a pergunta toda e responder. Beleza? O extintor de incêndio de um veículo deve ser recarregado ou trocado sempre que apresentar algum defeito de funcionamento. Pensa comigo. Você tem um extintor e ele está com defeito de funcionamento, eu preciso recarregar ou trocar ele? Nesse caso, trocar, porque está com defeito de funcionamento, né? Ou fazer o devido reparo, porque precisa funcionar. Então, sim, eu preciso trocar ou fazer o reparo ali, a recarga, quando ele apresentar defeito. Letra B, quando o ponteiro do medidor estiver no vermelho, é porque ali tem um reloginho, né? Quando está no branco ou verde, ok, tá bacana. Chegou no vermelho, já está com o produto, né? O conteúdo dele já está muito baixo. Esse extintor certamente já foi usado ou perdeu a pressão. Tem que trocar? Sim. Então, a A e a B servem como resposta, professor? Não, a questão está pedindo a falsa. Se liga, aqui eu tenho que trocar, aqui eu tenho que trocar. Qual que seria a falsa? Vamos descobrir, ainda não achei, não. Quando for fazer vistoria no veículo, quando eu for fazer vistoria eu tenho que trocar, né? Porque senão não passa na vistoria. Quem disse? Não passa se o extintor não estiver funcionando bacaninha. E se ele estiver lá tudo certinho, você não precisa trocar só porque vai fazer vistoria, não, é? Tem muita gente que cai nessa pegadinha aqui. Ok? Eu preciso trocar quando eu for fazer a vistoria do veículo. Só se ele estiver apresentando defeito, quando o medidor estiver no vermelho. Se ele estiver lá e estiver ok, para que você vai trocar? Então, essa é a resposta. Você não precisa trocar ou recarregar o extintor quando for fazer a vistoria do veículo, a menos que ele apresente algum defeito. E na letra D, se estiver vencido o prazo de validade, eu tenho que trocar? Sim. A validade do extintor hoje é 5 anos. Então, A, B e C correta. A falsa aqui é a letra C. E aí vocês ficaram naquela dúvida. Professor, mas há muito tempo, desde 2015, que o extintor de incêndio deixou de ser obrigatório em veículos. Opa, cuidado com isso aí. Não são todos os veículos que são isentos de ter o extintor de incêndio, não, tá? Não são todos, não. Então, dentro do treinamento, você precisa entender, automóveis realmente não precisam mais do extintor de incêndio, mas tem vários veículos aí que precisam. Como não é aqui o objetivo da questão, nós não vamos falar aqui agora quais são obrigatórios e quais que não, ele não é obrigatório. Mas ele não deixou de existir, não. Ele continua existindo. Inclusive, ele é opcional para você usar no seu automóvel. Se você achar que não, eu devo usar por segurança, pode usar, não tem problema nenhum. Você pode ir lá, manda adaptar ali o lugar para você prender o extintor, coloca ele lá dentro, entendendo que, tendo o extintor, ele vai ser fiscalizado, tá? Mas eu acho uma boa ideia, sim, ter o extintor. Mais um aí sobre meio ambiente. É equipamento obrigatório que tem a função de reduzir a emissão de monóxido de carbono. Professor, não sei o que é monóxido de carbono, não. Não importa. Vamos entender aqui que é um poluente. É mais um dos tipos
de poluição que o veículo emite, tá? Vamos entender que ele é um poluente. Só isso. Se é monóxido, se é dióxido, se é enxofre, se é... não importa. Para nós aqui é pouco relevante. E o Detran insiste em ficar colocando esses termos difíceis, assim, que a gente não conhece, para a gente assustar com a questão. Não assusta, não. Faz igual eu fiz aqui. Vai pelo lado mais fácil que vai dar certo. Então vamos lá. Silenciador. O que é o silenciador num veículo? É o abafador de ruídos que tem lá no escapamento, que o motor queima combustível, no que ele está queimando, ele está explodindo ali, e aquilo gera um barulho. Você já viu um motor funcionar sem escapamento, sem silenciador? Quando o silenciador fura, então faz um barulho danado, né? Beleza, isso aqui é um dispositivo que reduz a poluição sonora, mas aqui nós estamos falando de monóxido de carbono, um poluente, um poluente que vai no ar. Não tem nada a ver com barulho, tá? Aqui nós estamos falando de poluição do ar. Aqui na letra A está falando de poluição sonora, que existe, mas não tem relação aqui com a pergunta. Então eu já vou eliminar. E o radiador? O que é radiador? Radiador é um dispositivo do sistema de arrefecimento do veículo, que controla a temperatura do motor. Ele fica trocando água que vem em alta temperatura do motor e devolvendo em temperatura mais baixa para o motor não superaquecer. Mas ele não tem nada a ver com o controle de poluição, tá? Radiador, absolutamente nada a ver. A letra C, câmbio automático. Mesma coisa, né? Não tem nada a ver com controle de poluição. O câmbio automático é simplesmente um sistema diferente de mudança de marchas ali, onde você não precisa ficar fazendo a mudança automaticamente, manualmente, né? Pegar na alavanca lá, botar primeiro, segundo, terceiro. O próprio veículo já faz isso automaticamente. Acho que todo mundo sabe o que é câmbio automático. Não tem nada a ver aqui com a questão. Catalisador. Opa! Achamos aí, ó. O catalisador é um dispositivo que também fica ali no escapamento, que converte gases nocivos, ou seja, perigosos para a saúde humana, em gases não nocivos, gases não perigosos para a saúde humana, ou pelo menos reduz de forma drástica, reduz muito. Então, o catalisador que é a resposta aqui dessa questão. Sinalização viária. A placa A7B, que é essa placa aqui, atenta ao condutor para a existência à frente de quê? Primeiro vamos nos atentar a um detalhe. A é porque é de advertência. Se fosse regulamentação seria R, não é? Então nós temos placa de regulamentação e placa de advertência. A placa de advertência sempre são indicadas, elas começam, o código delas começa com a letra A. 7, porque elas são numeradas numa sequência. Existe A1, A2, A3, A4, essa aqui é A7. E quando vem essa letrinha minúscula aqui no final, significa que ela é para a direita ou para a esquerda. Se for B, é para a direita. Se for A, é para a esquerda. Então, no caso do Bzinho aqui, é para a direita. Beleza? Sabendo disso, eu posso procurar aqui entre as alternativas qual delas fala alguma coisa de direita. Bora ver? Ó, essa aqui fala de direita, essa aqui fala de direita, essa aqui fala de direita. A letra A não. Então já vou eliminar a letra A porque ela não está falando nada de direita. Se tem esse Bzinho aqui, não é à toa. É porque esse Bzinho está indicando alguma coisa para a direita. Beleza? É claro que muitos de vocês já eliminariam essa bifurcação em T, porque isso aqui não é um T, né, gente? Um T é assim. E não é isso que está aqui, né? Claro. Mas o macete pode te valer em outras questões, então anote isso aí. Seria permitido virar à direita? Olha, esse lance de permitir ou proibir é função de placa de regulamentação, aquelas que têm o formato circular. Tá? E o código dela vai começar com R e não com A, porque é de regulamentação. Então aqui está fora, isso aqui não é placa de regulamentação, isso aqui é placa de advertência. Via lateral à direita? Opa, pode ser. Via lateral à direita. Eu tenho aqui uma via principal subindo e tenho à direita uma via lateral que vai integrar no fluxo principal aqui, que é para justamente eu ficar atento. Pode ser que a qualquer momento saia um veículo aqui da direita entrando na minha frente. 90% de chance dessa é a resposta, hein? Vamos analisar a última só para ficar seguros aí? Entroncamento à direita. Olha, aqui até tem uma via à direita. Só que o entroncamento, veja bem, nós temos a via principal subindo
E o entroncamento ele funciona como um galho de uma árvore, né? Por isso que chama entroncamento, que é de tronco de árvore. Então é um galho, e galho de árvore cresce para cima, né, gente? Existe alguma árvore que cresce para baixo? Se existir, é exceção, né? Todas que eu conheço, o tronco cresce para cima. Então, se fosse nesse formato aqui, seria entroncamento. Mas não é, né, gente? Isso aqui não tá, ó. Isso aqui está para o lado. Não é para cima, igual um galho de árvore. Então, aqui está fora, ficamos mesmo com a letra C. Vai aprendendo os macetes aí, hein?